Hello, alma bonita, eu sou a Jéssica Cili. Esse é o Entre Céus e Caos. E hoje nós vamos assistir entrevista falando sobre o que aconteceu e por que ela saiu da Globo. Da Globo tinha uma fake news, Dani vai pro governo Lula, ficava saindo isso toda hora. Assim, você generosamente botou minha carreira como uma carreira muito exitosa. Foi a primeira vez que eu fui demitida na vida. E pior do que a demissão foi o que aconteceu depois. Porque foi sinceramente, foi quase um surto, né? Houve uma produção em série de fake news, de notícia falsa, em série, assim, todas. Tudo que saiu, basicamente. Tudo que saiu. Tinha uma foto você almoçando, não sei com quem eles usavam essa foto. Isso é muito engraçado. Então, para quem não conhece, né, essa moça, ela trabalhava na Globo e ela era aquela blogueira da Globo que ficava sempre exaltando o governo atual, né? E aí, ela, inclusive, assim, tinha... Todo dia o povo fazia meme, realmente, sobre ela e tudo mais, porque, assim, tá todo mundo vendo que tá acontecendo o contrário, mas ela falava que tava tudo ótimo, pobre vai comer carne, pobre gosta de usar coisa boa, pobre vai voltar a andar de avião, e tá todo mundo vendo que tá acontecendo o contrário, mas ela ficava lá falando que isso tava acontecendo, só que não tava. Recentemente, né, ela foi mandada embora, inclusive aqui dá pra ver. O que aconteceu? Eu fui demitida. Esse vídeo aqui. Aqui dá pra ver bem, assim, que ela não tá igual ela era lá na emissora que ela trabalhava, né? Ela tá bem diferente, assim. Inclusive mudou até a cor do cabelo, tá mais escuro, lá era mais loiro e tal. E ela ficava sempre fazendo chacota, sabe? Da gente, né? Dos brasileiros. Avisei minha melhor amiga, avisei meu companheiro, fui para casa. Quando eu chego em casa, a minha amiga já falou, cara, você precisa falar alguma coisa porque vai vazar. Eu falei, vou pensar aqui o que eu vou fazer. Fiz um textinho curto, quando eu soltei já tinha uns 3 minutos, alguém já tinha publicado, já com um viés muito pesado, assim. Não faz sentido, né? Se ela só conversou com a amiga dela, como é que 3 minutos alguém já tinha publicado? A não ser que seja, né, a pessoa. Como que alguém já tinha publicado que ela tinha saído? O que eu observei, né, assim, agora que o tempo já passou um pouco, foi que, como ela sempre estava lá, né, deu um dia lá e ela não apareceu, deu 2 dias, ela não apareceu, alguma coisa aconteceu. E assim, teve uma sucessão de comentários que ela fez, que a população ficou assim, estarrecida, sabe, porque sempre era nesse tom de chacota, né, como se ela fosse, sei lá, da dinastia, alguma coisa, sabe? Como se ela fosse melhor que as outras pessoas. Então, assim, ela ficava, e várias outras jornalistas dessa emissora ficavam fazendo chacota mesmo, sabe? Tirando onda com a realidade que a gente tá tendo que viver, sabe? Como se elas não morassem aqui. Esse povo vive numa bolha, né? Então, assim, não dá pra entender muito bem. Mas isso aqui não faz sentido nenhum. Quem que soltou essa informação? Foi todo mundo lá para casa, a minha amiga pegou um avião, minha família é de Brasília, meus amigos mais próximos estão todos lá. Essa minha amiga pegou um avião de Brasília, deixou o filho dela, que tem 2 anos, foi para minha casa, apareceu lá em casa, minha casa ficou cheia. Alguns amigos da Globo foram para lá também, da Globo News e tal. Foi um dia muito emocionalmente ativo, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar para entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. E se você me perguntar, o que te disseram? Nada. Essa era a próxima pergunta. A resposta é nada. Gente, quem já foi mandado embora na vida sabe, né? Quem já trabalhou em vários lugares, quem já teve a oportunidade de ter uma carreira profissional longa. Eu já trabalhei em diversos lugares. A empresa não tem obrigação de te dar satisfação do porquê que ela tá te mandando embora, não. Ela fala se ela quiser. Geralmente é assim mesmo que acontece.
como provavelmente, né, ela tem uma vida muito diferente do restante dos brasileiros, foi a primeira vez que ela foi mandada embora, né? Essa mulher não é tão nova, né? Ela não tem 22 anos, 25. Então, empresa é assim. Inclusive, é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vende os nossos princípios, os nossos valores para uma empresa, sendo que a gente não concorda com as coisas que ela faz, né? Que aquela empresa faz ou fala. Porque, assim, ela tá ali, nesse caso específico dela, que ela é a jornalista, né? Ela é a cara de um jornal, igual todos os outros apresentadores, os âncoras, né? Os apresentadores e os âncoras principalmente, que era o caso dela, a pessoa fica muito exposta a todo tipo de situação. E aí, dava pra ver muito bem, assim, que tinha alguém falando no ponto do ouvido dela, tinha hora que ela falava coisa que não tinha nada a ver com nada. Eu sei porque eu acompanho, né, tem um tempo, assim, que eu acompanho os cortes e as coisas que saem, assim, sobre... Apesar de não assistir televisão em si, mas eu vejo cortes. Era nítido que tinha alguém que ficava mandando ela falar as coisas. Só que aí trabalha no lugar, né, a maior emissora do país e tal e coisa. E aí elas, né, tinham que fazer o que tava lá. E aí esse é o problema, porque agora parece que ela fazia muita questão, né, como a gente pode ver, de fazer e falar tudo que mandava. E agora ela é uma figura não grata, assim, né, no meio da população, vamos dizer assim, por causa dos comentários e das coisas que ela falava. E tem outras jornalistas, tem uma outra que foi demitida e que também falava, assim, todo tipo de absurdo. A gente tem que prestar atenção, sabe? Quando a gente trabalha em um lugar assim. Te demitiram sem falar Falaram, nada? a gente vai fazer uma reformulação, de tempos em tempos a gente faz isso, e por isso a gente... Você acha que tem a ver com aquela vai te pesquisa desligar. de que a Globo estava... É mentira essa história Essa também. pesquisa também é fake Eu vou news? explicar direitinho. Tá bom. Foi um dia muito assim, que todo mundo queria entender, e eu não quis atender as pessoas, político, ministro, não sei o que, né, porque realmente foi uma paulada. Quando a Globo me contratou, a Globo News me contratou, eles disseram que eles tinham 3 metas. A audiência do horário, que era um problema, a renovação do público, porque era o público mais velho da Globo News, e... Já pro Conexão, com esse olhar pro Conexão. E Globoplay, Uhum. dar uma alavancada. Porque como a CNN estava no YouTube, eu tinha um público de internet, né? Uhum. Eu deixei o programa líder não é dos canais de notícias, ele é líder da TV a cabo, no horário dele. O público rejuvenesceu. Tá vendo que ela faz questão de falar? Ah, não, é o canal líder, é o canal de TV a cabo, não sei o quê. Porque tem todo um cuidado, né? Todo um milindre, assim, porque você tem que pagar o pedágio. E também virou um produto power dentro do Globoplay. Então, assim, o que me pediram eu entreguei. Por isso eu saí com a sensação de missão cumprida mesmo. Mas, enfim, foi todo mundo lá pra casa, as pessoas ligando muito. Eu fui dormir umas 3 da manhã, porque foi isso, né? Muito intenso. Muito intenso. Você ficou muito mal? Cara, não, eu fiquei meio... O que tá acontecendo? Nambe, assim, sabe? Quando você fica meio... As pessoas chegavam chorando, isso é engraçado, eu demorei a chorar. Eu demorei a entender. Eu fui entender mesmo no dia seguinte. Quem que eram esses amigos? Essa pessoa, ela foi entender que ela tinha sido demitida, que ela não tava entendendo. Como assim, gente? Que estavam lá com A você. Natuza foi pra Natuza lá. é a melhor pessoa. A Natuza chorou muito mais do que eu, bichinha. Ela é maravilhosa. A Júlia foi pra lá, a André mandou flores. Foi uma coisa muito mixed feelings, assim, porque ao mesmo tempo também veio uma chuva de solidariedade, uma onda de amor muito forte. Lembrando que de amor esse povo entende, né? Não pode esquecer. Bom, essa minha amiga Renata Agostini, um beijo pra ela, que tinha vindo de Brasília, falou: você não vai ficar aqui em São Paulo. A gente vai voltar, a gente vai pra Brasília amanhã, você vai ficar com a gente, vai ficar com sua mãe, vem ficar com as pessoas, vamos dar uma... Eu falei, realmente, eu quero dar uma mergulhada. Comprei a passagem meia-noite pra embarcar no dia seguinte, fui pra Brasília. Ficar com a minha mãe, que tava muito assustada, porque foi isso, foi muita notícia. Encurtando um pouco, eu fiquei uns 4 dias encasulada mesmo,
Só que eu tinha que começar a responder as pessoas, porque era muita gente. Um que estava, graças a Deus, me oferecendo emprego, me sondando para vagas, para projetos, e as pessoas queriam entender o que tinha acontecido. Sim. Então, aquela foto de um ministro do governo, que por acaso é um ministro da Secretaria de Comunicação, ou seja, o trabalho dele é lidar com jornalistas, que é o que eu sou. Mas, de novo, né, eu só sinto o peso de ter a cara conhecida, porque todo jornalista toma café com fonte, gente. Então, por que ela tá preocupada se todo jornalista toma café com fonte? Um dia ela comentou, né, acabei de receber do ministro aqui a informação e tal. Se todo mundo faz isso, por que ela ficou horrorizada com a foto que tiraram dela? Se todo mundo faz, se é uma coisa comum, não entendo esse incômodo. Pra mim não faz sentido nenhum, não. Todo jornalista toma café com fonte. E foi exatamente isso. E já acharam que você ia pra SECOM. Fizeram uma foto, não, me botaram de ministra da SECOM, de sei que lá da EBC, sabe, assim, um surto. E na verdade era uma fala de uma jornalista com uma fonte. O trabalho dele é falar com o jornalista, ele fala o dia inteiro. Todos os bons jornalistas do país de política precisam ter o telefone deste personagem. Sim. E era exatamente o que estava acontecendo ali. E se eu quisesse, teria saído de lá com... Eu acho muito interessante o jeito que eles falam das pessoas, né? Esse personagem, essa narrativa. É como se a gente estivesse interpretando um teatro o tempo todo. Quer dizer, se eu tivesse onde publicar naquele dia, teria saído de lá com um furo. O dia que eu apresentar a TV 3.0. Tipo, era uma conversa disso. Ele me avisou, inclusive. Ele falou, olha, fizeram uma foto nossa. Eu falei, ministro, tudo bem, né? Eu continuo sendo jornalista. E o senhor continua sendo ministro. Jornalista conversando com uma fonte. Por que que... Ele, porque o Metrópolis me avisou, então tô achando que vão fazer matéria. Eu falei, nossa, gente, matéria do quê? E pronto. Virou uma loucura. Fizeram matéria de que eu ia ser candidata a deputada, que eu ia ser candidata a senadora. Teve essa história da pesquisa. O que é essa história da pesquisa? Como virou público, né? Eu vou explicar. A Globo fez uma pesquisa qualitativa, ou seja, não é uma pesquisa de grande escala. Você pega um grupo de pessoas. Qualitativa é de qualidade, quantitativa é de quantidade. Então, ela estava fazendo uma pesquisa de qualidade. Específico para investigar aquele grupo. Que grupo era esse da pesquisa qualitativa? Pessoas que não assistem a Globo News. Que já assistiram e deixaram de assistir. Ou seja, quem eram essas pessoas? Salvo engano, eram 81 pessoas, tá? Homens, 80%, empreendedores de São Paulo, né? Ou profissionais autônomos. Ligados ao agronegócio. A Globo News foi investigar o hater. Total. Por que o hater não assistia? O que é ultra válido. Sim, mas o que eles vão responder também é meio óbvio, né? Tá. E aí isso foi publicado como uma pesquisa de mercado, né? Como se, né, o público da Globo News estivesse dizendo aquilo. Tinha umas passagens muito curiosas. Tipo o quê? Se a Globo News fosse uma pessoa, como ela seria? Uma das respostas era, ela seria uma mulher elegante, cheirosa, mas uma mulher sem filho, sem marido, sem namorado, não tem nem um sobrinho, não tem nem mãe, ou seja, uma pessoa mal amada. Gente, da onde que ela tirou isso? Que uma pessoa que não tem essas coisas é mal amada, talvez não é a prioridade da pessoa, mas a prioridade de todo mundo é ser amado por todo mundo. Tô estranha. Perguntei e sim, né, foi identificado um viés misógino nas respostas. Então, assim, paga-se um preço, eu acho que o canal é corajoso por isso, paga-se um preço por ter uma maioria de âncoras mulheres, né?
Mas eu acredito que a questão não é essa. O povo quis levar o negócio do feminismo, né, e para a pauta da entrevista, mas eu acredito que a questão não é essa. A questão é o jeito que elas, né, elas e as amiguinhas delas lá, se comportavam apresentando esse jornal, porque é insuportável, era insuportável. Parecia assim que ela estava no meio de uma festa, sabe? No meio de um. E falando de coisa séria, falando de economia e política e tudo mais, falando de coisa séria, mas tratando isso com muita informalidade, sabe? Uma informalidade que é desconfortável. Então eu acho que isso aí é estranho, achei estranho. E mulheres em posições de destaque, De poder. né? Mulheres fortes, né? Mulheres bem informadas, mulheres inteligentes, então isso tem um preço. E aí, mas aí vieram com esse papo de que tinha que cortar pessoas de esquerda, e aí Não, mas enlouqueceu. aí virou a loucura, né? O motivo, só eles sabem, né? Uhum. Na verdade. Eu acho que, assim, Ou seja, né, ela está dando a opinião que ela tem sobre a pesquisa, né? Porque o motivo ela não leu, né? Ficou bem nítido aqui. todo o processo, O motivo ela não sabe. o que se seguiu, para mim, foi muito mais violento do que... Porque é legítimo, a empresa tem o direito de escolher com quem ela trabalha. Ou gente. seja, o teu sofrimento em relação a uma violência sofrida vem da internet e não de nenhum processo da Globo. Veio muito... Aí aqui eles querem, né? Ela quer continuar com a teoria que o sofrimento dela é da internet. Ela foi demitida por causa da internet, não foi por causa do tipo de apresentação de jornalismo, né, que ela fazia, não. É ficar tirando onda com quem assiste, sendo chacota com pobre, né? Não foi por isso, foi porque as pessoas são machistas. É muito incrível. E aí a questão da regularização da internet, né? Já existe LGPD, gente. Não precisa ficar preocupado com isso, não. E outra coisa, quando você fala uma coisa, quando igual ela, né, apresentadora de um jornal lá e tal, as pessoas vão comentar, você fica exposta. Você tem que dar conta de segurar. Se você não dá conta de lidar com isso, se você não dá conta de trabalhar com isso, você não tem que trabalhar numa emissora dessa. muito mais, inclusive, do trabalho. Se você não tem emocional, né, para sustentar, porque realmente precisa ter um emocional. De alguns colegas, né? Porque, assim, eu nunca faço isso, tô fazendo porque é você, eu não dou entrevista. Uhum. Mas eu te adoro e me sinto sempre muito acolhida quando a gente se encontra muito pouco, mas sempre são boas experiências, né? Porque eu me vejo como repórter. Uhum. Então, assim, fazemos a mesma coisa, né? O tratamento que foi dado, a quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, nossa, me foi muito dolorido. Pra mim e pra minha família, né? O meu pai... Eu lutei, Tati, com meu pai por anos, pro meu pai colocar o WhatsApp no celular dele, pra gente poder falar com ele com alguma tranquilidade. E ele não quis, porque ele é um negador da tecnologia. Entendi, ele Entendeu? quer ficar no cantinho dele. Ele ouve disco de vinil e tal, mas a barulhada foi tão forte que meu pai decidiu aprender a usar o Google. Pra poder ver o que estavam falando da filha dele. Imagina, O sofrimento. meu pai com 77 anos, Ele não deve ter entendido nada. nada. Falou, minha filha, Como que esse senhor não sabia que isso poderia acontecer com a filha dele, gente? Parece que a gente vive no mundo da Alice mesmo, no País das Maravilhas. Estão fazendo com o que você. aconteceu? Você está sendo ameaçada, minha filha? O que aconteceu? Minha filha, sabe assim, virou um negócio... Para minha família não tenho jornalista na família. Meus pais são servidores públicos, assim. O que explica ela trabalhar tão pouco, né? Porque geralmente quando o pai é servidor público e mãe é servidora pública é diferente, né? O tratamento da gente que veio lá da favela, por exemplo, né? Família bem tradicional de Brasília, de gente que estudou para concurso, fez faculdade, foi estudar para concurso e tal.
Então, assim, foi um negócio. Minha mãe tentou ser muito forte porque ela não queria me ver triste, né? Uhum. Tinha muita Você não ameaça sabe. de ser onde você mora, esse tipo de... Isso aconteceu muito, Tati. Muito. Ao longo Você de fez todos BO? esses anos. Cara, a única que eu realmente fiz, o BO, registrei, a queixa foi essa mulher que me abordou. Você falou que teve uma no Uruguai. outra, um outro... Um homem me seguiu em Salvador, ficou me filmando, tava pelas ruas também, fazendo gracejo e tal. Ele passou um tempinho considerável, me filmando e gritando, etc e tal, sabe? Isso aqui é desnecessário, né? Não precisa a pessoa fazer isso com a outra, mas felizmente a gente não controla as outras pessoas, né? Cada um. Absurdo. Eu tava saindo da igreja do Bonfim, ó que... Não era do Bonfim, não. Eu tava no Pelourinho. Uhum. E aí ele ficou me esperando na porta. Você conhece alguma outra jornalista mulher que é nessa intensidade? A Maju Coutinho já teve episódios, né? Eu virei esse personagem numa A Maju Coutinho é aquela do Fica em Casa. Tá morrendo, fica em casa. novelinha mesmo. É muito difícil pra mim tá nesse lugar, porque independe do que eu fale. Se eu não falo nada, inventam. Uhum. Vou contar alguns episódios. Eu tava em casa, era a avó. Esse é o peso de trabalhar num jornal como esse, nesse tipo de profissão. A pessoa tem que ter estrutura. Se ela não tiver, ela vai sucumbir. As pessoas estavam podendo voltar a viajar, podendo voltar. E eu, depois de 2 anos, senti coragem de trazer minha mãe de Brasília para ficar comigo na pandemia. Então era um fim de semana, para mim, assim, de muito... Eu tava muito ansiosa por ele, por dar um abraço na minha mãe, por ficar com ela e tal. Era esse fim de semana de muito amor, sabe assim? Uhum. E daqui a pouco, eu pego o celular e vejo, assim, 500 mensagens. Eu falo, o que aconteceu? Um perfil de memes simulava o G1, eu estava na CNN ainda, colocou uma foto minha, foi num dia que teve uma manifestação e incendiaram a estátua do Borba Gato, aqui em São Paulo. Colocou uma foto minha e disse que eu tinha elogiado o incêndio da estátua. Daniela Lima diz que manifestantes que incendiaram a estátua não eram isso, eram aquilo, não sei o que, nananã. Estourou. Eu estava em casa. Com a sua mãe, com a depois minha mãe, de muito tempo. Depois de 2 anos. É uma violência. Eu me sinto tão invadida por essas coisas. Aí lá vai você dizer que é mentira. Não adianta nada. Ah, mas se estão falando, se estão acreditando é porque bem podia ser verdade. Então, nossa, não tem o que fazer. Passou um pouco, virou uma coluna na Gazeta do Povo. Hoje ele faleceu, então, pela primeira vez, foi o Guzzo, J.R. Guzzo. Decidiu escrever uma coluna sobre a jornalista de televisão que havia elogiado, ele não me citava nominalmente, sobre a jornalista de TV que havia elogiado o incêndio da estátua do Borba Gato. Nossa. Aí lá vou eu falar pra Gazeta, no Twitter também. Não processou? Cara, eu fiquei com muita vontade de processar. Muita. Essa é a parte que fala, né, sobre esse assunto específico, porque é uma entrevista longa, né, Deus que me livre. Esse era o ponto aqui que eu queria falar, mas isso aí é o que pode acontecer quando você trabalha para uma empresa como essa, né, você tem que... Não é porque é a maior empresa do país, aí chega lá, eles fazem todo tipo de absurdo e você tem que pegar e aceitar, sabe? E pelo visto ela não sabia, né? Ninguém informou ela que é assim que funciona, como é que acontece no jornalismo, não sei. E também os comentários, né, que ela fazia. Então, assim, as pessoas vão vendo os comentários que a jornalista faz, elas vão acreditando que a jornalista pensa daquela forma. E ela se exaltava tanto, ela ficava tão feliz, ela ria, ela, sabe?